Olá, minha gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E vamos em frente, né, com mais um Isso Pode, Doutor? Tirando um pouquinho das suas dúvidas, orientando, né? E, para variar, estamos com mais três excelentes profissionais aqui na área do direito, tá? E vou apresentá-los para os senhores. Doutora Luciana Lima, tudo bem? Olá, Eduardo, tudo bem? Doutora Débora Dias, que eu já não Olá. sabia se eu falava o Adba ou não. Eu sempre Geralmente fico, sempre coloco faço. Débora Dias, né? Débora Que é Dias, tão que grande tá, o nome, eu coloquei o segundo. Obrigado pelo convite mais uma vez. nós é que agradecemos sua participação. Obrigada. E pela primeira vez aqui com a gente, espero que primeira de muitas, doutora Gisele Ferrer. É isso, a pronúncia é essa. Gisele Ferri. Ferrer. Ah, adivinhei. Uma alegria e satisfação estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos sua presença, espero que seja a primeira de muito igual as duas aqui, Isso aí. que já deram o prazer aqui de participar do programa. Espero que a senhora venha mais vezes também. Vamos lá. Tá? Alegria. Doutora Luciana, é aquilo que eu falo sempre, fala um pouquinho da sua história aí, reduzida, porque senão o programa é curto. Reduzida, né? Bem, eu sou a Luciana Lima, sou advogada criminalista. Eu atuo nas garantias, no direito e garantia das pessoas, porque eu acredito que o direito criminal não se trata só de processo. Se trata de humanidade, se trata de ouvir a história, de entender a parte conflitiva e a parte difícil, que é responder a um processo criminal. E é um grande prazer estar aqui com você novamente. Prazer todo nosso. Doutora Gisele Ferrer, conta um pouquinho. Se o currículo for grande, reduza, por favor. Sou doutora Gisele Ferri, trabalho com direito do consumidor e, assim como a doutora Luciana, minha missão é fazer com que os consumidores tenham conhecimento e informação na hora de comprar, na hora de contratar os serviços. E é isso a minha missão. Pô, legal, legal, muito bom. Doutora Débora Dias Adba. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? O pessoal já deve conhecer a senhora um pouco, né? Mas... Verdade. Mais uma vez estou aqui, né? Então, eu sou advogada há 25 anos, né? Hoje eu sou especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. Então, eu venho... o meu trabalho é esse, né? É dar oportunidade àquelas pessoas que estão precisando se aposentar, que não conseguem, que o INSS nega, conseguir benefícios previdenciários, assistenciais para aquela pessoa que está incapacitada para o trabalho, aquela pessoa que é uma pessoa com deficiência, que às vezes o INSS nega. Então, eu venho trazer uma luz no fim do túnel para aquela pessoa que acha que não tem mais opção, que o INSS negou, então não tem mais jeito. E também nas questões trabalhistas, né? Aquele funcionário foi dispensado. Então, eu acho que esse trabalho é importante, é um trabalho humanizado, atendimento, você vê a história daquela pessoa, você trabalha com alguma situação complicada, né? Que aquela pessoa está desempregada, ou então aquela pessoa está doente, precisa resolver o problema dela. Então, essa questão social. Então, o meu trabalho, resumidamente, é isso. Legal, legal. É isso. Vamos lá, doutora Luciana Lima. Justiça ou clamor popular? Os desafios do Tribunal do Júri. Vocês veem que ela já está até paramentada ali. Vim com a minha capa, porque o juiz usa toga, advogado e promotor, que é acusação e defesa, usam beca. Eu uso a capa porque eu faço parte da cúpula Capa Preta, que é uma sociedade, na verdade não é uma sociedade, é um grupo de estudo onde vários advogados do Brasil inteiro se reúne para discutir. A gente tem discussão de casos toda semana. Teve outras pessoas aqui do Capa Preta. Os professores são excelentes. A comunidade é incrível. Algumas pessoas perguntam, é uma seita? Eu falo, não, que seita. É maravilhoso ser a Capa Preta. E eu estou aqui com a minha capa. Aí eu vou lhe fazer a pergunta que todo mundo deve estar fazendo agora. Muita gente sabe, muita gente talvez não, né?
O que é júri popular? Como funciona na prática? O júri popular é o tribunal do júri, né? Conhecido como júri popular. Nós acabamos de ver um que quase ninguém falou sobre ele. Foi bem polêmico, né? É. Então, ele é um órgão responsável por julgar crimes contra a vida, né? Então, os crimes que são dolosos contra a vida, o homicídio, o suicídio, o aborto, o feminicídio. Falei feminicídio? Falou. Feminicídio, infanticídio e também o auxílio a suicídio. Auxílio a suicídio, induzimento ao suicídio também entra no tribunal do júri. E esses são os crimes, né, que são julgados pelos 7 jurados. Quem decide a culpa ou a inocência de uma pessoa é o juiz ou os jurados? Então, Eu acho que são jurados, né? Mas sei quem lá, decide... eu sou ignorante nisso. Quem decide são os jurados. São os 7 jurados. Nos crimes julgados pelo tribunal do júri, ele é assim, o juiz ele preside a sessão, né, para ver se está tudo dentro da lei. E quem decide é o jurado. A acusação e a defesa apresentam a sua tese de defesa, as provas dentro do processo, mas quem decide mesmo, quem dá o veredicto, são os 7 jurados. Certo. Aí, no caso, os jurados, eles dizem se é culpado, se é inocente. No caso, o Sim. juiz, eu acho que já é a pena, é isso? O Ou eu tô juiz errado? dá a pena. Os jurados eles decidem Se é culpado ou inocente. se vai absolver e se vai condenar. E quem aplica a pena, a dosimetria da pena, Dosimetria. é o juiz. Juiz. Mas o jurado que decide se absolve, se condena, se desclassifica, né? Que foi o caso de grande repercussão, foi a desclassificação. Sim. Aí vem uma coisa engraçada. A mídia e as redes sociais influenciam os julgamentos em casos de grande repercussão, igual estávamos falando agora. Então, essa é uma das maiores discussões, né, do Tribunal do Júri. Porque a mídia, ela acaba, sim, influenciando. Influencia na sociedade toda e acaba influenciando também nos jurados. Os jurados, eles fazem um compromisso de julgar conforme as provas nos autos, né, do processo e também com as suas convicções. Cada jurado tem a sua convicção, né? Mas nós, seres humanos, né, a mídia, ela sempre influencia, assim, um pouquinho. Acaba influenciando, infelizmente. Porque tem aquela coisa dos jurados ficarem fechados, né? Durante o julgamento fica fechado, não pode... Para eles, justamente para não serem Contaminados. influenciados. Né? Mas acaba, hoje em dia... porque antes terrível. de chegar... Quando é um julgamento de grande repercussão, antes de chegar o dia do julgamento, já tem muita coisa na mídia. Né? Então, os jurados, antes de serem escolhidos, né, porque tem sorteio, né, para ver quais serão os 7. Depois que sorteia, que eles formam um compromisso, aí já não fica incomunicável. Mas antes não. Então, pode acontecer, sim, porque isso é bem pessoal, né? Cada um tem a sua convicção. Quando uma decisão revolta a sociedade, a justiça falhou ou apenas aplicou a lei, no caso de Monique Medeiros, por exemplo. Todo mundo quer saber. Desculpe, gente, Eu até ia desculpe. fazer uma pergunta sobre isso. Todo mundo quer saber, doutora. É o caso que ninguém entendeu aquilo, né? Quando o que você perguntou? Se... Quando uma decisão revolta a sociedade, a justiça falhou ou apenas aplicou a lei. No caso, Monique Medeiros, por exemplo, que ela foi a juíza... Esse caso ele gerou bastante debate mesmo, né? Porque muitas pessoas esperavam um resultado diferente. Muitas pessoas esperavam. Porém, vale lembrar que a justiça, né, ela é decidida à base das provas,
E como eu falei, da convicção dos jurados. Então, assim, existem provas a produzir no processo. A defesa vai analisar, vai fazer os debates, né? E aí os jurados eles vão decidir. Então, nesse caso, a opinião pública, eu fiquei também, eu vou te falar que eu fiquei até um pouco feliz, porque a opinião pública ela não foi totalmente acatada pelos jurados, que algumas vezes acontece. Eu pensei, acho que a opinião pública não contaminou muito os jurados. Achei interessante a decisão de desclassificação. Eu, quando começou o julgamento, eu tinha praticamente certeza, sabia que ela não ia pegar os mesmos anos dele. Sim. Ele ia pegar o que pegou, 40 e pouco, sei lá. Mas ela, eu achava que ia pegar menos. Tipo, ele pegou 40, ela 20 anos. Sim. Mas não sei. Porque a gente acha que ela não foi condenada. Né? Mas, na Exato, verdade, ficou essa dúvida. Explica aí. Só que ela foi condenada aquele Ela foi tempinho que ela já condenada. tinha cumprido já a tinha pena, cumprido, né? Ela foi condenada, o que acontece? Ela foi, o crime dela foi desclassificado de doloso para culposo, né? Quando não tem a intenção de matar. Ela não tinha, né? Perante os jurados entenderam que ela não tinha o dolo de matar, entendeu? E aí o que aconteceu? Foi desclassificado. Saiu de culposo, saiu de dolo para culpa, de doloso para culposo. Então, por isso. Mas não é veja bem, não é absolvição, é desclassificação. Por favor, É vou te pedir diferente. já, me explica o que é desclassificação. O povo ficou com No essa caso dúvida, jurídico. achando que ela não Por causa teve do nenhuma perdão que condenação, ela teve, No né? jurídico, o que é a Então, desclassificação? a desclassificação é isso, quando os jurados entendem que a pessoa cometeu sim, praticou o crime, mas sem o dolo, sem a vontade de cometer, entendeu? Então, aí desclassifica, tira o dolo e coloca a culpa. A pessoa, ela não é absolvida, ela só é desclassificada. A pena do homicídio culposo é bem menor do que de homicídio doloso, né? Porque tira totalmente o dolo. O animus necandi, né? Que a gente fala. Ela ficou só 2 anos? Então, aí o que acontece? Como ela já estava presa... Ela ficou mais de 3 anos, né? 3 anos? Sim, ela já tinha... A pena dela seria bem baixa, porque ela não foi... Foi 1 ano e meio, né? Mas ela ficou 4, acho, 3 O que acontece? Ela foi desclassificado e ela recebeu perdão judicial. Só que a próxima pergunta que fizeram aqui, mas já está... Então, aí o que acontece? Mas além do perdão judicial, ela foi sim... desculpa. Condenada por omissão. Por omissão, não pelo homicídio. Sim. Mas aí, como a omissão é baixa, é bem baixinha a pena, ela já tinha ficado presa, então ela saiu por conta disso. Ela já estava pago a pena, entendeu? Mas eu acho que a sociedade não entendeu dessa forma. Não. A mídia deixou, assim, eu acho que as pessoas entenderam que ela foi perdoada, acabou. A sociedade a sociedade é crime, punitiva. A sociedade é punitiva. A sociedade, ela já julga o ser humano sem antes ser analisado as provas, sem antes olhar se realmente aconteceu aquilo. E aquele clamor da sociedade por justiça acaba, infelizmente, muitas vezes, trazendo uma injustiça. O peso, eu acho que o peso de ser um jurado é grande, é alto. Ainda mais um termo desse, né? Perdão judicial. O povo, perdão, perdão, tá? Das Desculpa. pessoas que são leigas, né? Exatamente. Entenderam que ela não cometeu Não entende nenhum crime, o que é. foi perdoada. Eu estou perguntando, como funciona o perdão judicial? Acho que já está demonstrado, né, como funciona. O perdão judicial é um benefício, né? A lei permite que a pessoa, que o juiz aplique o perdão judicial. Não é que o juiz não entenda que a pessoa cometeu um crime,
O juiz entende que a pessoa cometeu um crime, o juiz entende que tem responsabilidade, mas a pena que ele iria aplicar para aquela pessoa é insignificante diante daquilo que ela já passou. Exemplo, quando um pai por imprudência, negligência, acaba causando um acidente que causa a morte do filho. O juiz pode aplicar o perdão judicial. Por quê? Porque nenhuma pena vai ser maior do que perder o seu filho. Eu acho que a perda do filho já é a pena perpétua. Então, cabe o perdão judicial. E foi isso que aconteceu no caso da Monique Medeiros. Ela recebeu o perdão judicial. Não quer dizer que não foi reconhecido, né? Foi reconhecido, sim, homicídio culposo, mas recebeu o perdão judicial. Agora, tem chance desse julgamento, porque entraram com recurso, né? Sim, entraram com recurso. O pai, né? Não, o Ministério Público. O Ministério Público geralmente Ele- entra com recurso. Entra, né? E a senhora acha que tem chance de ter um outro julgamento? Para ela, no caso, né? Eu Não sei se aí seria para os dois ou só para ela. Eu acredito que se tiver, seria para os dois, né? Mas não sei. O direito é uma caixinha de surpresas. Eu estou vendo aqui, verdade. 3 anos que eu, aliás, já tinha, né? Em outro lugar que eu trabalhei, já sabia disso, que realmente é uma caixa de É uma surpresa. caixa de surpresa. E demorou, né? O julgamento, Demorou. foram vários dias, né? Foi o maior julgamento aqui, né? Vi. Nos últimos anos. Acho que foi o maior julgamento, né? Foi muito longo, cansativo. Imagina. Toda a defesa, tanto da Monique quanto do Jairinho. Eu não queria estão estar de no júri, parabéns. o júri ficar preso lá esse verdade. tempo. Estão de parabéns. E eu também dei parabéns aos jurados que não se deixaram contaminar com a mídia. Eu achei interessante, Certo. bem interessante. Por isso o clamor da sociedade. Todo mundo achou que seria um resultado diferente, né? Mas é isso. Ser jurado não é fácil. Imagino. Espero um dia nunca ser. Também não. Ou, se você for, se você for jurado, você Eu olha, já tô careca. você olha as provas. Eu vou te dar essa dica. Você olha as provas Não, sim, claro. e Já que eu tô ali, eu vou fazer o negócio direito. isso. Olha as provas e não vai muito pelo lado punitivo, porque infelizmente alguns jurados querem punir a qualquer custo. Tendo ou não tendo prova, eles querem punir. Então, assim, mas é a convicção de posso tirar cada uma um, né? De cada dúvida? jurado. O jurado, ele tem acesso às provas, os documentos, ou é só ali Só na na da hora. audiência? Só Na hora do júri, né? do júri, né? Só. Só ali. Aí, porque É pouco tempo, né? é só no dia mesmo. Eu acho, para tomar uma decisão, pouco tempo. Não, porque a gente esmiuça bastante. Uhum. É 1h30 para a defesa, 1h30 para a Sim. acusação. E a gente apresenta tudo o que tem para apresentar e depois pode voltar em réplica, em tréplica. E aí os jurados analisam. Tem também a parte da convicção, né? Que a lei permite que eles usem a convicção deles e dá o veredicto. Tá bom. Obrigada. Ok, doutora Luciana, muito obrigado. Bem esclarecedor. Eu hein? agradeço. Bem esclarecedor sobre essa coisa aí, desse julgamento. Gente, agora vamos a um ponto aí que hoje em dia quase não acontece em nosso país, acredito que no mundo, mas no Brasil pouco existe, Oh, meu Deus. que são os golpes digitais, que a Exatamente. doutora Gisele Esse vai é um falar. assunto muito polêmico, Sim, né? polêmico e bem atual, né? Muito atual. Primeira pergunta aqui é: quando o consumidor é vítima de um golpe bancário ou do Pix, o banco é sempre responsável pelo prejuízo? Todo mundo quer saber, né, Eduardo? Gente, realmente é um tema bastante em voga aí. E graças a Deus pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque se não fosse por ele,
a gente não conseguia recuperar os valores que são perdidos, né? Só um dado aqui antes de Por responder favor. a sua pergunta. Ano passado, 2025, no site do Senado, 22 mil pessoas sofreram golpes Nossa. digitais. Eu acredito que seja até. Muitos não falam, não vão, né? Sim, Pra sim. fazer o Deve boletim ser de mais que ocorrência. isso. Mais que isso, acredito. Com certeza. E a maioria jovens. É. 27% jovens e 17% idosos. Nós temos que cuidar dos Meu nossos Deus. idosos. Meu Deus. É. Ainda bem que é menos que jovem. É, porque o até idoso, ele quase não mexe, né? Ele tem a É. Mas eu mexo dificuldade. muito. Pede pra alguém fazer. Isso, Mas já. eu olho tudo, cara. É, Tenho o maior medo disso. Mas assim, não é todo idoso que ainda conseguiu ainda se familiarizar, né, com a internet. Uhum. Mas os jovens ficam o dia todo, Ah, isso é verdade. então eles estão sendo mais vulneráveis, né? Sim. Acham que são espertos, né? É. Acabam É. caindo nos. É. E não é bem assim, né? E aí, respondendo a sua pergunta, sempre não. Mas a grande maioria, A eles são maioria. responsáveis. Por quê? Porque eles precisam dar segurança, os bancos, à pessoa que está abrindo a conta ali. Então, se a falha na segurança do banco, se ele coloca um mecanismo muito fraco, como biometria facial, todos esses avisos de perigo, pode ter um golpe acontecendo, tem banco que faz isso, avisa, você vai fazer um Pix, ele manda uma mensagem, cuidado, verifique. Então, quando o banco ele não tem os mecanismos de segurança, aí ele responde sim, e responde bonito, entendeu? Agora a pessoa não pode dar bobeira, né? Se Não. deixar o banco enrola para não Isso aí. pagar nada. A instituição financeira, né? Ó. Ela tem a técnica e economicamente muito maior do que nós, consumidores. Então a É. gente tem que ficar atento, mas se você foi vítima do golpe, vai buscar seu direito. Fala para eles ali. Se vocês estão sendo vítima do golpe ou conhece alguém, busca os seus direitos, busca orientação jurídica, porque eles têm que ter uma segurança para a gente colocar o nosso dinheirinho lá. Isso aí. O que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude? Acho meio que você falou isso. né? O artigo 16 fala que eles respondem objetivamente, ou seja, independente de culpa. Eles precisam ter o dever de cuidar do nosso dinheiro. Então, eles respondem e o Código do Consumidor está ao lado do consumidor. E no artigo 6º, inciso 6, fala que é dever do banco informar. Então, se você não tem intimidade com o banco, pasme, gente. Tem muita gente que tem banco e não tem intimidade com o próprio aplicativo do banco, não sabe quem é seu gerente, não sabe quem cuida da sua conta. Então, é preciso que você tenha essa intimidade, você precisa se informar como o banco faz para que você esteja atento. Mas hoje em dia que tem muito banco digital, né? Sim, Você não sabe nem quem é o principalmente gerente, o você banco. não sabe nem- Fala com Exatamente, ninguém, não consegue exatamente. falar. Não, é uma loucura. É, Você não consegue verdade. falar. Exatamente. Mas tem outros mecanismos, né? Tem um canal oficial, telefone, e tem pelo chat do próprio aplicativo. Então, no aplicativo também do banco, principalmente esses digitais, tem várias informações ali que a gente não lê, gente. É verdade. A gente, quando vai fazer acho que eu nunca o li. contrato, mas isso é para tudo, não é só banco, né? A gente já aperta lá ali, aceito e É. vai. É, É verdade. muita coisa pra ler, acho que eu preguiça. Se não lê também não aceita, né? Eles Isso também é porque a mas no gente automático, é a né? boa fé do consumidor. Né? A gente acredita É que. uma fé do banco. Exatamente, a gente acredita que o banco realmente porque vai. Você falou de ligar para lá. Agora você tenta ligar? Nossa. Ainda tem toda aquela questão, né? Gente, o Brasil ainda está bem atrás na questão disso, né? De defesa do consumidor. Você vai em outros países, deu defeito, você consegue trocar seu Sim. produto, né? E o Brasil você tem que ficar lá penando e tudo. Mas nós temos que se informar, porque eu sempre falo, a informação e a comunicação é poder e a gente precisa sempre estar atento ali, entendeu? Aí agora eu te pergunto, doutora, como a justiça é aplicada nos casos de golpes digitais e fraudes bancárias? Então, Estão perguntando aqui. a justiça, ela fica ao lado do consumidor. Ainda bem, né?
Isso é uma Já vitória. do lado, já tem É. hora que é difícil. É uma vitória pra gente. Porque no site do governo.gov.br tem lá um catálogo. Vocês podem entrar lá. Tem um catálogo e lá tem catalogado 41 golpes. Nossa, não sabia disso, não. Catalogado. A cada dia vai surgindo mais, No né? gov.br. Isso. Tem uma Aí, gente, cartilha lá e fala o nome do golpe e como é aplicado. Então é muito importante a gente se informar. Falo, isso pode, doutor, é informativo. Falo para vocês. Dá uma olhadinha lá, vá, pesquisa, e que vocês vão ver como é que está sendo, né? Como é que está sendo aplicado esse golpe. Então, como eu falei aqui, né? A justiça, ela fica ao lado, sim, do consumidor. O STJ sumulou 479, o número da súmula, que fala que a responsabilidade de fraudes é do banco. Então, procure seus direitos, procure um advogado, procure orientação jurídica, se informe, porque o banco ele precisa dar mecanismos de segurança para que a sua conta não seja fraudada. Aí vem a pergunta agora. Quais as medidas que o consumidor deve adotar imediatamente após perceber que foi vítima de um golpe? É muito importante essa Eu ia informação. perguntar. É verdade. Todo Só mundo não quer deixa para saber. procurar É. o advogado um ano depois. É, Ah, é? verdade. Que aí, Quanto mais rápido. é o que eu né? falo aqui, advogado não faz Entendi milagre logo. não, tá? Verdade. Eu tenho feito algumas ações e tenho ganhado êxito, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer imediatamente, procurar o banco, entrar no aplicativo do banco e abrir uma contestação ali, tá? E anotar o protocolo de atendimento, entendeu? E bloquear cartão de crédito. Mas tem no aplicativo alguma coisa falando contestação? Você entra no chat Ah, no e chat. fala, ó, eu fui vítima de fraude e eu quero abrir uma contestação tá. aqui. E eles abrem, você conta o que aconteceu, né? E eles já vão ali buscando o que você vai falando e Sim, eles já vão sim. buscando. E anotar o protocolo de atendimento. Isso é muito importante. Tá. Acaso você ir ter uma ação, você tem que ter que você já procurou o banco e já falou que foi vítima do golpe. Sim. Que aí o que acontece? Afasta a sua culpa. Ah, ótimo. Mas Entendeu? tem que ser imediatamente. Imediatamente no sentido assim, Assim que logo que souber. você Tem souber, gente que porque demora, né, no dia isso, os seguinte. idosos É. principalmente. E às vezes demora um pouco, mas Sim. imediatamente quando você perceber que você foi vítima do golpe, né? Outra coisa também é você fazer um boletim de ocorrência. Precisa ir na delegacia, faz o boletim de ocorrência, entendeu? E principalmente você precisa guardar documentos. Print, conversas, e-mails, o telefone que ligou, tudo corresponde às transações, né, do dinheiro que foi tirado. Guarde tudo e procure um advogado. É. A gente hoje tem extrajudicialmente, que a gente pode procurar, que é o PROCON, o SAC e o consumidor.gov. No consumidor.gov não tem todas as instituições, mas a maioria dos bancos estão lá. E aí você pode abrir uma reclamação, mostrar o boletim de ocorrência ali dentro e você pode fazer um acordo. Doutora, o boletim de ocorrência pode ser online também, né? Pode ser. Que nem todo mundo quer ir à delegacia. Tem né? delegacia virtual e você pega o Importante número fazer, né? direito. Isso, precisa muito. É muito E às importante. vezes eles nem atendem. Não Eles quando falam, é muito pode ser feito É. pelo site, então eles nem atendem. A pessoa vai lá, não, me dá um papelzinho com um site para eu fazer online. para fazer Sim, online. mas vezes tem que fazer. Por quê? Porque eles vão atrás do criminoso. Aham. Né? A gente tem esse lado também, né? Do estelionatário, né? É. Artigo Não, tem que 7. fazer. Mas se na delegacia não fizerem, pessoalmente faz online. Não, às vai. vezes Se não você chegar lá sozinho e não quiser fazer, procure seu advogado, vá com o seu advogado criminalista e a Isso. doutora Sim, sim. Luciana, É. que eles são obrigados a fazer.
tá? Sim. Que eu já tive casos, né? Clientes me contaram que foi na delegacia e se recusaram a fazer. Acontece. Acontece sim. Então, é bom Nossa, você aí ir. Você, não, ainda mais, Normal. ó, pra eu fazer tenho... online, tá É. aqui para ser. As pessoas idosas não sabem mexer, vão lá que é mais, É. né? Eu ali tive- é o eu local, né? tive- Delegacia. Sim, eu tive uma cliente minha que é idosa, 70 e poucos anos, R$ 10.000. Eu fico muito chateada, Tem porque o muitos que casos. acontece? Delegacia, hospital, fórum, ninguém quer ir. Você É. vai porque você é obrigado. Sim, E aí, quando você chega na delegacia e é mal recebido, né? Uhum. Ah, não quero, não posso fazer, não faz online. Eu fico triste de ver isso, porque sabia? é direito nosso, né? É direito. É. Direito nosso. Agora vamos ao Muito famoso isso. Pix. Sim. Como é devolvido o dinheiro que foi transferido via Pix do golpe para a vítima? Então, o Banco Central, ele tem uma medida chamada MED, que é Mecanismo Especial de Devolução. Então, o que acontece? Quando você abre uma contestação, a partir desse dia, o banco tem 11 dias para rastrear o dinheiro e qual contas eles colocaram, e aí ele consegue devolver para sua conta. Entendeu? Então, do 11 dias se passaram, você não conseguiu, eles não conseguiram devolver, ainda o banco ainda tem 90 dias para rastrear. Por que que acontece? Os criminosos, eles pulverizam esse dinheiro, entendeu? Então, o Banco Central, ele criou esse mecanismo Sim. e aí o banco consegue a geolocalização de onde está o seu dinheiro e pode devolver. Então, é por isso que é muito importante a gente fazer a contestação e anotar o protocolo de atendimento. Porque a partir daí, você vai começar a cobrar o banco sobre essas medidas, porque isso eles têm que fazer, entendeu? É. E agir logo, né? Porque esse Isso, procedimento, isso, se demorar, isso. acaba não conseguindo pegar nada. Não Aí consegue. os criminosos já sacaram dinheiro. E aí você não tem fica no nem cheque prazo, né? especial, recuperar nada. juros, IOF correndo ali na sua conta negativa, entendeu? Sim. Então, assim, a gente precisa, né? Em quais hipóteses a Justiça tem reconhecido o direito ao ressarcimento e à indenização por danos morais, os famosos danos morais, em casos de golpes digitais? É, assim, por mais que a gente peça os danos morais, Eduardo, nada sofre a dor de você sofrer um golpe. Os danos morais é uma reparação, mas você ser vítima disso é uma coisa muito, muito séria mesmo. Mas os danos morais, a justiça dá em 4 hipóteses. Primeiro, abertura de conta fraudulenta, que eu falei para vocês. Precisam, com essa contestação, o banco vai entender que com os seus dados, porque o que acontece? Uma ligação que você atendeu e você não sabe de quem é, e você já, aqui é o banco, aqui é o seu gerente, e você já passa os seus dados. Gente, é tanta sofisticação, uma engenharia emocional, tecnológica. Você acaba passando seus dados sem saber. E aí, com esses dados, eles fazem muitas contas. Então, o banco ele tem que bloquear isso. Se ele não consegue bloquear, danos morais. É a inércia após a comunicação. Você foi lá, você comunicou, você foi lá, deu o boletim de ocorrência e o banco não fez nada, ficou lá inerte. Danos morais, porque como é que vai ser a sua vida ali? Sim. Né? Verdade. Você tem que pagar as por contas, isso você tem que ter o sobreviver. protocolo, né, da Exatamente. contestação. Por isso que tem que ter o acompanhamento do advogado também, Importante entendeu? falar isso. Porque senão você come mosca. Verdade. O advogado fala, opa, A gente tem a técnica, né? esse eu quero. Porque eles dão mole e o advogado adora esse mole. Ué, Nós temos a mas técnica. não é verdade? Ué. Vocês têm a técnica, vocês têm conhecimento, Sim, evidentemente, sim, estão sim. acostumados com isso. Uhum. Cada um dentro da sua área, evidentemente. Falha no perfil de segurança deles. É. Não botou facial, não botou senha. Vazamento de sigiloso seu. Então, o banco tem que fazer uma segurança para você. Quando ele tem essa falha, a culpa é dele, tá? E tem que indenizar moralmente e ressarcir todo o dinheiro que foi roubado. Então, mas os bancos não querem. Então, é juro alto, né? No cartão de 15%. Isso eles sabem, Até o rapidinho. final, Isso aí é... Então, recomendo. a gente precisa tomar esses cuidados e procurar principalmente um advogado para te ajudar.
Obrigado, doutora Nada, Gisele é um prazer, Ferri. viu? Foi bem esclarecedor. Foi bom, né? Como foi, doutora Luciana? Muito Foi, bom. Muito bom. somente nesse Também gostei. É um assunto assunto que eu gosto. quase ninguém está sofrendo É. hoje em dia, mas... É. Muito bom. Doutora Débora, vamos lá. Erros que fazem o auxílio-doença ser negado no AtestMed. Já pergunto, o que é AtestMed? Palavra Então, hoje irei falar sobre o benefício por incapacidade, né, Sim. que é o antigo auxílio-doença, agora tem uma nova nomenclatura. Então, o governo identificou uma fila enorme de pessoas que estavam precisando de perícia para o benefício por incapacidade. Então, qual foi a ideia? O governo criou agora um mecanismo para analisar esses benefícios por incapacidade sem precisar de perícia. Então, esse é um novo mecanismo que é o AtestMed. Então, Aham. através de documentos. Então, qual é a ideia do INSS? Que o próprio segurado envie através do aplicativo Meu INSS toda a documentação que comprove a incapacidade dele. Que é o atestado médico, o laudo, então documentos importantes, né, daquele segurado para Sim. que o benefício seja analisado. Uhum. Então isso aí para evitar as filas, né, a concessão, né, teoricamente seria mais rápida. Então esse tipo de mecanismo ele não passa pela perícia médica, então é só análise documental. Então é uma coisa nova que surgiu esse ano para acelerar, né, a Gente, fila aí das pessoas que interessante. estão incapazes, né, para trabalhar. É Né, feito tudo administrativamente, primeiro né? sempre tem que passar Pelo para o requerimento INSS. administrativo. Sim, sim. É. Então, porque tinha gente dando entrada no benefício e esperando até 3 meses para passar por uma perícia. Olha aí. E até lá a doença pode se Sim, agravar sim, e a sim. pessoa está sem trabalhar porque Uhum. está doente, está É, incapaz aham. para exercer aquela atividade. Sim. E o INSS não tem perícia, não tem o benefício. Então, com esse mecanismo, as Facilitou. análises são somente através de documentos, né? Mas aí tem série de problemas que aí estão surgindo, né? Imagino. Referente a como fazer, porque as pessoas não sabem. Isso é uma coisa nova. Então, você liga para um Exatamente, 35 doutora. e o segurado manda documento com o dedo, né? Tira aquela foto de qualquer maneira. Mais uma vez, não é divulgado como deveria. Exato. Porque o Exatamente. segurado ele não Eles tem não essa. querem. É uma coisa nova. É, Então, quando é. você liga para um 35, eles não esclarecem. Falam, ó, o senhor tem que juntar a documentação. Mas quais? O pessoal não fala. Eles querem botar extrajudicial para ajudar, dizer que está ajudando, Isso. porém não explica, não faz a mesma Não, coisa não, no consumidor.gov. O objetivo, né? O governo ele quis mostrar o seguinte: olha, estamos diminuindo a fila para a concessão desse benefício, tá? Tinha milhões de pessoas, reduziu. Então é isso que ele quer mostrar números. Mas, na verdade, ele não foi explicado ao segurado como fazer, né? Como proceder, qual documento tem que anexar, né? Então, Não eles tem. tiram foto, a pessoa não tem, às vezes, um aparelho bom para tirar uma Sim, foto, sim. não tem um scanner. Então, esse mecanismo foi criado, obviamente, com o intuito, mas alguns problemas vêm surgindo aí que acabam até piorando. Verdade. Não, e é horrível a aquele negócio de situação. foto, né? É. Tira o óculos, aí tira o óculos. Isso. Aí você não consegue ler o que está Não. dizendo ali. É verdade. Aí você vai, você vê que aproxima, Aham. Sim, É verdade. aí é uma errado. dificuldade maior. Isso aí. Então, Isso é aí. tudo pelo Olha. aplicativo, não tem atendimento presencial. Que é coisa tá? horrível também. E o 35 é uma pessoa que é um atendente que não tem qualquer conhecimento Técnica, técnico, nada. e a pessoa fica achando, estou aguardando o meu benefício, mas às vezes juntou a documentação errada, que não Sim. era para ser juntada, e ficou faltando mais detalhes sobre Aham. aquela incapacidade daquele Sim. segurado, enfim. Então, outros problemas estão surgindo que ninguém sabe o que fazer por falta de Sim, informação. verdade. Agora, o AtestMed, ele substitui a perícia médica presencial? Isso, no primeiro momento, o objetivo do governo foi esse, né? Reduzir a fila. Então, com isso, a análise é somente documental. Então, o documento, por isso a importância de um documento bem redigido, um laudo bem elaborado pelo médico, porque às vezes você vai numa consulta, o SUS, né, por exemplo. Então, eu vou dar o exemplo de pessoas que não têm condições, a maioria do SUS, e vem com laudo, faltando carimbo,
a assinatura do médico, a CID. Isso Como que eu ia estou falar. Não incapaz tem para o CID. trabalho, eu preciso mostrar para o INSS Sim. qual é a Aham, doença. aham. Precisa ter CID, o Detalhamento, tempo de né? afastamento. Então, uma série de informações que precisa constar nesse laudo, que é um documento principal que o servidor, né, vai analisar. Sem isso, ele vai indeferir, Sim, óbvio. óbvio, Mas não ele tá avisa entendendo que foi nada. indeferido? Avisa, mas não fala o motivo. Olha aí. Então, o segurado entra com um laudo bem simples, porque muitas vezes o médico Sim. do SUS ele não vai ter um Eu tempo já vi. para mandar. Às vezes ele não quer. Eu tenho clientes que eu falo, ó, tem aqui um roteirinho para mandar para o médico quando o senhor for. Ah, ele disse que não vai fazer isso, Olha não. aí. Então, às vezes, Olha eles aí. ficam assim, que o advogado vai mandar o que eu tenho que fazer, mas não é, é só Não para é ele isso. conseguir o benefício que ele tem Entendi. direito. E são regras estabelecidas pelo INSS Menina. na nova portaria que o segurado não sabe, que infelizmente o médico tem que colocar. Sim. Então, os problemas que estão surgindo é nesse sentido, um laudo mal elaborado, com informações que eram para estar, né, naquele documento e não estão. Não são. Então, coisas básicas, às vezes sem carimbo. Como que o Meu médico Deus. manda para aquele paciente um atestado que ele vai levar Sim. para pedir um benefício sem o carimbo Como é dele? que pode? Não tem Sem como. data. Como que o INSS vai saber se aquele documento é recente? Sim. Às vezes sem o nome do segurado. Meu Então, umas Deus. falhas grosseiras que aí Sim. a pessoa dá entrada Atrapalha. sem qualquer conhecimento, né? Que as pessoas querem fazer sozinho, mas É. está travando. Esse é o problema. Porque você não vai para uma perícia, é só o documento. Você Vai passa, espera atrás, 30 dias, foi indeferida. Gente, por quê? Eu estou doente. E sem dinheiro, obviamente. Sim. Então, os Isso problemas seria estão para se agilizar, né, piorando. doutora? Mas só Seria que para acaba reduzir não... a fila, porque É. não passaria pela perícia Aham, médica. é. Mas na perícia médica, Mas isso você que eu ia fala com o perguntar, a médico. perícia médica não é melhor por conta disso? Que você fala Sim, diretamente seria, com... mas o objetivo do governo é tirar reduzir essa É, fila. é igual a questão Porque do consumidor. antigamente você agendava, É, a é perícia foi igualzinho. marcada para daqui a 3 meses. Você ficava Entendi. 3 meses sem receber. Sim. Obviamente que depois receberia o retroativo. Sim. Mas até lá, como você vai É sobreviver? verdade. Então, o objetivo foi esse, reduzir a fila. Mas aí faltou a falta de documentos Informação, né, doutora? legíveis, né? de uma Informação, certa doutora. Não tem nenhuma. tem. Não São tem pessoas, nenhuma. muitas vezes, né? Pessoas Se eu humildes. tivesse Humilde. que dar umas dicas aí pro pessoal que está dando entrada nisso aí. Então, uma coisa importante para aquela pessoa que está favor. incapaz para o trabalho primeira coisa, um laudo médico com todas essas informações que eu mencionei agora. Primeiro, o nome completo, precisa ter um nome completo do segurado. Tá? Como é que vai identificar que aquele documento é dele? CID, que é aquela informação da doença. Tem Qual é uma a doença, sigla, né? qual é a doença. Outra coisa super importante, quanto tempo aquele segurado precisa de afastamento do trabalho. Então, ele tem que colocar, não tenho tempo, pode colocar prazo indeterminado, está em tratamento. Então, 30 dias, 90 dias. Então, ele precisa colocar um tempo mínimo, porque a gente está falando de benefício temporário. Sim. Então, se eu estou doente, estou esperando uma cirurgia, então o médico tem que dar mais ou menos um tempo previsto para ele se recuperar, que é esse o objetivo do auxílio-doença, né? Que é o Sim. benefício por incapacidade. Ele se recuperar para voltar à atividade laboral. Sim. Então, esse documento precisa ter essas informações e, obviamente, o carimbo do médico, a data que aquele documento foi elaborado e a assinatura do médico. Então, pasmem, muitas vezes não tem essas informações. É uma coisa básica. Então, sem isso, esse documento é muito importante. E tem também, se eu estou fazendo uso de algum medicamento, colocar também o receituário nesse requerimento administrativo, porque muitas vezes aquele medicamento, ele me incapacita para o trabalho. Então, se eu tomo um remédio que me causa enjoo, tonteira, eu não posso mexer com máquinas. Sim. Então, é também importante juntar esse receituário. Se eu estou fazendo fisioterapia, eu também posso colocar pedido de RPG, pedido de fisioterapia, as sessões que eu já fiz. Então, tem uma série de informações que o segurado não sabe, ninguém fala para ele. Sim. Né? Ninguém liga para um 135, não sabe. Fala, só tem que mandar a documentação.
Então, isso, como eu sempre falo aqui nas nossas conversas, a importância do advogado, Com né, certeza. para poder orientar, porque caso contrário, ele vai dar entrada, não vai conseguir, o tempo vai passando Sim. e a doença pode, né, agravar e perde, não sabe por que ele está errando, e aí tem que partir para o judiciário, né, que acaba demorando muito mais. Isso. Então é tudo vira uma bola de neve essa situação Verdade. daquela pessoa que está Verdade. incapaz para trabalhar. É. Qual o prazo máximo concedido no Attestmed? Então depois de Ele deve passar. ter um prazo, né, para resolver aquele problema, Não, ele tá? tem, o prazo é o seguinte, até quanto tempo ele pode se conceder aquele benefício. Então, antigamente sim. tinha um prazo, né? Tinha um prazo mínimo de 30 dias para dar entrada naquele documento, na época da Covid, Sim. tá? Que não tinha perícia, ficou tudo fechado. Então, o governo determinou, olha, junto à documentação, 30 dias, automaticamente a pessoa não passaria pela perícia, recebia o benefício, e tá tudo bem. Agora, com esse ateste médico, o objetivo é não ter essa perícia médica, você pode conseguir até 90 dias, desde que tenha o laudo, né, médico dizendo que o período de afastamento é 90 dias. Então, você pode conseguir ficar sem passar pela perícia 90 dias. Aí precisa constar nesse laudo, prazo até 90. Dá para Mas prorrogar por mais 90 ou não? não, aí teria que ter um outro laudo. Outro laudo. Então, digamos, o médico deu ali, ele está incapaz para o trabalho, ele precisa ficar afastado por 90 dias, dê entrada com aquele documento. Então, se precisar mais tempo, depois eu tenho que pedir Meu prorrogação Deus. antes de terminar aquele prazo de E 90 juntar dias aqueles que já foi documentos concedido. todos. Eu preciso voltar lá no meu médico e falar, olha, ainda estou doente, preciso de mais tempo para minha recuperação. E aí, Entendi. com um novo documento, eu tenho que pedir 15 dias antes dessa prorrogação, que também é sem a perícia. Mas até o INSS pode ser que em um determinado momento marque uma perícia para aquele segurado. Entendi. Né? Várias prorrogações, pode ser que ele marque. E Eu- aí, o- geralmente, quando marca é para negar. O Ele já tá INSS bem, mesmo marca, né? o Quando é INSS repetidamente. de entrada, pedir prorrogação, é pedir novamente com outro laudo, né? Então pode ser que ele marque. É bom saber, porque assim, as pessoas pensam que o advogado sabe tudo, né? Você é advogado, você Sim. sabe tudo de Previdência, direito. Tudo que Todas as Então aí áreas. vão É um perguntar. computador e pessoa, É. porque tem que ser um computador, né? Sim, Pelo sim. amor de Deus. Pessoa, Mas aí eu tô Mas aprendendo IA. aqui, já vou poder dar uma. É só até 90 dias. Sim, também estou aprendendo com vocês, por isso que eu vim Mas aí, eu perguntando. sei que é até 90 dias, mas Procura. procura um Sim, especialista. eu sempre Especialista. falo, gente, precisa ter um especialista, porque às vezes eu não sou especialista. Como é que eu vou dar orientação para um cliente com uma área que eu desconheço, Sim, né? Então, sim. essa área de direito previdenciário está sempre em mudanças. É verdade. Tem muitas mudanças, portarias. Da hora. O INSS, você acorda, vai lá na internet, portaria nova. Então, está sempre mudando. Sim. Então, ano de eleição, ele veio com várias mudanças, vários benefícios, tira isso, tira a Bolsa Família, Coloca outra coisa. pode renunciar. Então, está sempre em constante mudança e você precisa se atualizar. Sim. É verdade. Então, às vezes, o que senhora você é estudou uma- na faculdade não é Não mais é a mesma mais, não, coisa. com certeza. O livro já deixa Já, ali que ele é. não Vocês esquece são aquele IA, livro. vocês têm que responder na hora. A pessoa Temos, bota ali, você Sim. Temos, verdade. temos. Em todas as áreas. Eles acham Então, isso, né? Então, Pior, Eduardo, quando ele já vem com prontinho da IA pra gente, né? já está, já vem com tudo pronto. não, se eu bem perguntei, no... Sim, aí a gente já acha que a gente já tem obrigação de saber todas as áreas. Eu já falo, vou indicar um colega que eu está mais também. por dentro. Hoje eu faço isso. Que até você dá uma informação errada, não, a minha advogada falou isso. Então, às vezes, você não tem conhecimento, porque a gente não tem como. Não tem A como. gente está sempre Cada um na sua área, né? estudando e dá pode dar uma informação errada, Muito né? bom. Verdade. E se for negado o benefício no Attestmed, o que fazer? O que vem acontecendo devido a esses erros, Não né? me diga. Vem acontecendo isso. Então, a pessoa, quando liga para 135, o que eles falam? Senhor, o senhor pode recorrer, fazer o recurso administrativo. Gente, isso é uma enganação. O recurso administrativo, ele vai ser analisado por um outro servidor do INSS.
Então, assim, uma técnica, né, devido à minha experiência que eu vejo, as pessoas recorrem e ficam anos lá aguardando o julgamento e não resolve. Sim. Porque um outro, por exemplo, na época das perícias, né, você passou com uma perícia, o médico deu o parecer, né, foi indeferido o benefício. Vai para um outro perito, ele não vai ter um parecer contrário daquele colega. Não vai. Sim, Então ele verdade. vai Acompanhar, perder, na verdade, infelizmente, né? É até triste falar isso, Uhum. infelizmente é a realidade. Então o que precisa fazer? Se não tiver perícia médica, precisa ir para a justiça. Uma ação judicial, uma concessão do benefício por incapacidade, que vai passar por uma perícia, onde o juiz vai nomear o perito da sua confiança, onde vai analisar com base na documentação. Então, é super importante ter uma documentação consistente, com informações. Mas aí eu tenho certeza, quando for daquela negado o incapacidade. benefício, vai procurar o advogado. Ah, Sim, com sim, certeza. vai procurar. Aí vai porque procurar ele já advogado. está há muito tempo sem Aí você tem trabalhar. que chegar lá com sem, IA né, e doente. resolver. Aí o advogado tem que agir. É igual a gente também. Vou reclamar que tem técnica. Quando eles Sim. respondem, quando os bancos respondem, tem a técnica. A pessoa não vai entender o que o banco respondeu. Ela não sabe se vai ser ressarcida ou não. Tem que ter, até Sim, no sim. extrajudicial, a gente Sim, tem que procurar um advogado. Como você certeza. falou aí, eles fazem para poder agilizar, mas acaba prejudicando. Como o Eduardo sempre Sim, fala, advogado não faz Milagre. milagre, Não, né, não Eduardo? tem como fazer. E aproveitando que você Ainda mais no falou, Brasil. o que prejudica é que a falta de informação tá lá no Gov, mas as pessoas não vão ler. Não vão ler. E quando Não você lê. liga, porque o canal dele, geralmente, eu vou ligar lá para um 35, ficar horas esperando, não tem Horrível. essa informação, o que tem. a pessoa tem que juntar. Então acaba sendo negado, né? Não É, passa pela triste. perícia e vai ficando ali sem receber 5 meses, 3 meses. E imagina, você tendo que pagar luz, Sim, despesas de sim, casa, sim. né? Enfim, até para comer. Então aí vai ter que ir para o judiciário, depois de várias. Deu entrada uma vez, a segunda não sabe o que é, vai procurar o advogado, aí vai ter que passar pela ação Sim, judicial, uma com perícia, que aí vai ser analisado. Mas primeiro tem que ter toda a documentação. Fala para né? eles. Primeiro, essa documentação tem que estar constando todas as informações necessárias daquela incapacidade para o trabalho, tempo, né? Como eu falei anteriormente. Então, é de suma importância. Caso contrário, vai ser difícil conseguir esse benefício. É isso aí. Se liga, gente. Se liga. Pois é. Quais erros mais comuns que levam ao indeferimento do benefício por incapacidade? Isso aí eu já falei. Falou? Falei que é o erro o laudo médico, sem as sim. informações necessárias. Correto, né? né? Então, muitas vezes, já peguei muitos laudos nos médicos que não constam o período de afastamento daquele segurado. Como que o INSS vai conceder um benefício se ele não sabe o tempo de recuperação? Então, vai ser submetido a uma perícia, uma cirurgia. Então, vou fazer uma cirurgia do joelho. Quanto tempo que eu vou ficar afastado? Preciso ficar afastado do trabalho, eu subo dessa escada. Então, ali ele vai analisar. Sim. Ali o médico que está te acompanhando, ele precisa colocar. Olha, você vai ficar afastado aí por um período de 60 dias. E tem que constar ali no documento. Então, os erros, como eu falei anteriormente, são os documentos que vão ser anexados no requerimento, que é o laudo incompleto, ilegível, com uma letra que a gente não consegue entender. Se eu não isso que eu ia entendo, falar, imagine o gente. servidor. As Ele letras vai dos médicos. deferir, ele não está conseguindo ler. Então, Tá lá, hoje, o copia. médico ele pode fazer no Internet, computador, né? computador. É tudo Imprimir, digital, então tem facilidades, imprime. Então, são esses erros. Nome ilegível, sem data, sem tempo necessário para CID, recuperação, sem o CID, que é muito importante. importante. O Como é que eu vou- carimbo que porque você o- falou. Ele vai O perguntar, carimbo, as pessoas esse vão é o perguntar erro se é o que- Moreira. Cid Moreira. Então, essas informações, se não estiverem no requerimento, vai ser indeferido. Não tem jeito. E eu acho que os documentos também que a gente pode juntar, que as pessoas não sabem, são esses que eu falei. Está fazendo fisioterapia, faz a juntada desse documento também. né? Doutora, Os se indeferir uma remédios. vez, pode fazer novamente antes do Pode. judiciário? Então, no início, não poderia, tinha que esperar um tempo para fazer um novo requerimento. Aí o governo voltou atrás e pode ser feito que bom. depois
foi indeferido, pode dar entrada novamente nesse requerimento. Mas agora, se você está vendo que deu entrada uma vez, segunda vez não está sendo deferido e não houve a perícia médica, o ideal é partir para o judiciário, que ali Sim, vai ser marcada sim. efetivamente uma perícia com para certeza. analisar o seu caso, né? Te dar conseguiu aquele benefício. Mas é como eu falei, tem que estar com tudo completo. É, porque se indeferir Com por todos conta, os não tem, exames. não tem CID. Você vai lá, o médico, não, desculpa, esqueci. Sim. Vai lá e aí depois, né, Aí, coloca novamente. Aí pode dar novamente. entrada com a Se der documentação certo, correta. bom, Sim, senão, é até melhor, mais judiciário. rápido, né? A gente sempre fala, primeiro busca administrativamente, É. porque é mais célere para resolver o problema, em tese. Mas com a documentação errada, vai dar entrada uma, Vai duas dar vezes e não vai conseguir. Sim. Então, o erro é na documentação. Então, é importante ter aquele acompanhamento do advogado É. para ele orientar aqui, doutor, o que eu vou juntar aqui? Junto, às vezes, documento do antigo, que não tem nada a ver, vem com uma bolsa, com um monte de papel bem velho, que não vai adiantar. Então, o advogado dá esse suporte Isso, para com o certeza. segurado para orientar o que juntar, o que não juntar. A consulta A jurídica, consulta né? Muito então, importante a sim, consulta. sim. Com certeza. E às vezes as informações que eu Orientação. também sempre falo aqui nas nossas conversas, o Google, ele vem com informação errada. Às vezes Muitas dá vezes. uma, Curiosos. dá uma, ela pira uma um pouco, resposta né? errada, e a Aí pessoa ela crê pira, naquilo ali. ela pira. Então, esquece o Google, tem que isso. perguntar É, quem pra quem conhece, quem Com realmente- está sempre certeza, estudando. com Exatamente. certeza. aquele Fontes assunto. verdadeiras. É, Que a gente fontes está verdadeiras. sempre estudando. Sim, sim. Vem uma portaria, você precisa ler, Com precisa certeza. entender o que jurisprudência sobre aquilo, né? é E a verdade. experiência, você vai pegando com uma coisa nova, o que vem acontecendo. Vai se Você tem que estudar. atualizando, né? Vai se atualizando. A gente vai se tornar. As fraudes estão aí, né? Também, Muda a gente tem que direto, estudar. né? A gente muita tem que coisa, saber, a gente tem que muita ter. coisa. Isso aí, doutora Débora. Obrigado mais uma vez. Espero ter esclarecido Esclarecedora. as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão com esse problema. E sempre busque uma orientação jurídica de um advogado especialista na área para te orientar da melhor forma possível. Esse é o meu recado para quem E não deixar tá para nos cima da hora, assistindo. né? Do problema. Com certeza. Quando aparecer o Tempo é problema, dinheiro, né? Cada tempo que quando período, cada aparecer o mês que problema, passa, aí cada vai dia que procurar. passa. Aí, Com certeza. tem que... Gente, nós estamos chegando ao final. Vou pedir que cada uma fale o que quiser falar nesse final. A gente tem um minutinho para cada uma. E se quiser falar as mídias, endereços, as coisas, por favor. Tá. Doutora Luciana. Meu Instagram, acho que estava passando aqui, é lucianass.lima. Agora eu tenho TikTok, da outra vez eu não tinha, né? Mas agora eu tenho também, é lucianass.lima, meu TikTok. E foi um prazer estar aqui, espero ter esclarecido. Sempre, nem que seja a nível de curiosidade, alguém sempre quer saber, né? Como funciona o júri. Perguntam tudo, até a roupa, por que os advogados têm, porque assim, a audiência comum não usa, né? Sim. E aí as pessoas se remetem aos filmes de Hollywood, né? Dos Estados Unidos. Então, assim, é o que mais parece com os filmes é o tribunal do júri. E eu quero dar um recado. Não julgue as pessoas antes, porque qualquer um pode sentar no banco dos réus. Ninguém está livre de sentar no banco do réu. Por quê? Eu, Luciana, eu posso dizer que eu não vou roubar, eu não vou traficar, mas eu não posso dizer que eu não vou matar. Eu espero que não. Porém, eu sou mãe. Se alguém mexer com o meu filho, com a minha filha, eu não sei do que eu sou capaz. Poderia sentar no banco dos réus e poderia ser julgada pelo tribunal do Você júri. teria uma reação diferente da Monique Medeiros. Não sei, não posso julgar Peguei agora. a Monique Medeiros. Eu não estava no julgamento. Mas não julgue antes de conhecer, verdade. porque cada um tem a sua dor. Cada um sabe aonde a ferida dói. É isso, gente. Isso aí, obrigado mais uma vez.
Doutora Gisele, Muito fale. bom, foi maravilhoso estar aqui conversando. Espero ter esclarecido também algumas informações. Espero que volte pelo menos mais umas 3 vezes. Muito bom. Minhas redes sociais ainda não tem TikTok, Eduardo, mas vamos providenciar esse Fala aí. TikTok, Não hein? tinha, não, Eduardo. Eduardo tá aí me TikTok. convencendo. Instagram, @Gisele Ferre, normal. SELE, Ferre, FERRE. E dá um recado para nós, consumidores, porque eu me incluo, né? Vamos nos informar e vamos desconfiar. Uma coisa que eu sempre oriento: não atenda um telefone que não esteja na sua lista do seu telefone. Se informe, procure uma orientação verdadeira, segura, uma orientação jurídica. E é isso aí. Foi uma alegria estar aqui com vocês aprendendo Nós previdenciário e É. criminal. Muito Nós bom. aqui agradecemos Muito bom. sua Obrigada, participação. Eduardo. Foi Obrigada aos ótima. ouvintes do YouTube. Vocês são nota 1000. Curtir, né? Curtir o Curte vídeo, né? e se inscreve, né? Pelo amor de Deus, tá? Canal. Isso Doutora aí. Débora, Obrigada pela oportunidade, novamente estar aqui com ainda bem, a graças a Deus. presença desses colegas, aprendendo também um pouquinho de cada matéria, cada segmento. Meu Instagram é deboradiasadba.adv. Eu tenho TikTok, mas eu não sei. Não sei, é novo. É por aí, deve ser o É, Débora Adba, Débora Dias. O Instagram por aí. eu acho que está mais completo. Estou sempre postando sim, coisas sim. novas, atualidades, né? Novas leis, novas portarias do INSS, questões de também direito do trabalho. Então está sempre atualizado. Quem quiser, né, me seguir, então tá aí a minha rede social. E obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos, bem esclarecedor. Foi. Aliás, das 3. Muito bom. É isso aí, minha gente. Mais um programa que eu tenho certeza que orientou vocês bastante. Entendeu? Então, se liga aí no que as profissionais falaram. É bem importante. E mais uma vez eu falo, não deixe para procurar o advogado na última hora. Né? Porque se você depender de banco e INSS, olha, Complicado. entendeu? Então, elas já estão acostumadas. E no júri também, não espera sentar na cadeira do réu para chamar o advogado, não, também, que fica difícil para ele, viu? Entendeu? Não vai fazer milagre. Tá bom, minha gente? Valeu mais uma vez. Obrigado, doutoras. Obrigada a você. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau. Até a próxima.